Videogame sempre fez parte da minha vida. Tinha quando era criança um PlayStation 2 em casa. Ele não era pra ser meu. Meu tio que mora nos Estados Unidos ia trazer pra um amigo dele aqui, mas o cara desistiu, sei lá. Não sei direito o que aconteceu. Aí meu pai, que tinha um menino pequeno em casa, pediu pra ficar. Aí ficou em casa pra mim. Tinha um jogo que era do filme do Carros da Pixar. Eu amava muito aquele jogo e o filme também. Minha mãe falava que eu assistia em looping sem parar quando eu era pequeno aquele filme. Eu lembro de um dia que me fez pensar. Tinha 11 ou 12 anos, estava na escola, na aula de artes. O que eu tinha que fazer era simples. Cada um devia pesquisar um pintor famoso e desenhar um quadro. Na lousa, havia um monte de nomes que eu nunca tinha visto, uns que nem sabia pronunciar. No sorteio, tirei o Dalí. Logo em seguida, fui ver os quadros. Não entendia de surrealismo, onírico, nem nada, mas vi os quadros. Nos quadros, via a cor, o amarelo, via os objetos, reconhecia e conseguia distinguir até certo ponto. Conseguia descrever, mas eu não entendia. Por que aquele relógio derretia? Os rostos dentro de rostos. As paisagens desérticas com objetos pintados. Entender o quadro era um jogo, tinha um mistério lá, que tinha que adivinhar. O que achava que era sobre? Nem lembro. Afinal, o que é um relógio derretendo? Adorava brincar quando era criança. Criava minhas próprias histórias. Passava horas naquelas narrativas internas. Brincava com meus ursos, meus carrinhos, uns trenzinhos, uns bonequinhos. Amava aquilo. Vivia no meu próprio mundo. Um dia eu decidi filmar aquelas brincadeiras. Fazer um filme dos carros. Eram meus bonecos os atores e minha irmã e eu os dubladores. Foi um sentimento parecido com jogar o Carros do PlayStation. Lá eu aumentava as minhas histórias. O jogo deixava a gente andar livremente na cidade dos carros. Parecia meu próprio filme. Quando eu tinha uns 8 anos, meu primo me decidiu dar o Wii dele. Foi o meu segundo videogame. Ele tinha muito mais jogos que eu. Recebi todos. Um deles me marcou muito. O Mario. Quando pequeno, eu via e revia diversos filmes em DVD. Eu não conseguia acompanhar as legendas, mas as imagens falavam por si só, como quadros no escuro. Eram vários relógios derretendo. A luz da TV iluminava a sala antes de dormir. Via filmes dia e noite. Quase todos os dias, eu e meu irmão colocávamos um filme para assistir. Mario Galaxy do Wii é meu jogo favorito até hoje. Todo meu amor começou naquele dia. Não sei o que eu vi lá, mas podia fazer minhas histórias, agora com uma ajuda e um objeto. Resgatar a princesa. Depois disso, minha vida mudou. Na escola, meus amigos jogavam outros jogos. Íamos na casa de um ou outro pra jogar FIFA, Mario Kart, Mortal Kombat, às vezes, tudo. A gente jogava online também. Clube Penguin, o primeiro, e depois o famoso Minecraft. Criávamos história em cima dos jogos pra brincar. Tinha o YouTube, onde a gente via vídeos sobre os jogos. A gente também queria gravar o que a gente jogava, nossas histórias, mas a gente não sabia fazer isso na época. Amava viver assim, era como se existissem várias realidades mistas. Uma vez, um amigo meu e eu decidimos fazer um museu de desenhos do jogo Angry Birds. Eu tinha um caderno que vinha com os desenhos do Angry Bird pra colorir. A gente amou aquilo. Depois que pintamos todos, a gente começou a desenhar os nossos próprios Angry Birds. Imprimir outro, fazemos tudo. Íamos expor na casa dele. Mas a mãe dele não gostou muito da ideia. Ia ser uma bagunça enorme.
Dentre os filmes, talvez o que mais me inquietava era o terror. Havia um fascínio meio macabro, o proibido que não era tão proibido assim. Eu via esses filmes com a minha mãe e meu irmão. As imagens marcavam, eu sentia medo, arrepio e às vezes pesadelos. Mas fazia parte da experiência. Acordava no meio da noite, ia até a sala de TV e assistia a outra coisa até dormir novamente. No terror, gostava dos filmes sobrenaturais, mas adorava mesmo os filmes de zumbi. Não sei o porquê, mas sempre gostei. Tem um aspecto meio absurdo neles que me intriga. A própria ideia de filme de zumbi parece um pouco ridículo quando comparado aos outros gêneros, mas era o que eu gostava. Me contaram que minha mãe, grávida de mim, passava horas acordada sem dormir, jogando Resident Evil. Quando cresci, joguei também. Era um dos meus jogos favoritos. Lembro de jogar o Resident Evil 4 e muitas vezes não conseguir passar porque estava em inglês e eu não entendia. Lembro do começo, dos momentos de tensão. Nas férias, ia até a casa do meu primo e o via jogar pelas partes difíceis. Então eu tentava fazer o mesmo, mas não conseguia. Pô, mano, tu acha que ele já, claro, que tem uma relação com videogame? Acho que sim, né? Tipo, os dois têm esse caráter interativo muito forte presente neles que os diferencia, né? Mano, sim, mas, tipo, ele já, claro, que é mais, tipo, arte interativa e participativa, tá ligado? Tipo, o que define o videogame é interação? Acho que, mano, é que não sei, porque de um lado você tem toda a parte tátil e visual, mas do outro você tem uma interação que muito marcante no videogame, mas que vem de outra origem, né? Da arte interativa da Lydia Clark. O videogame tem toda uma conexão com brincar, com o jogo, com o entretenimento, que a arte interativa da Lydia, do Itsuka, não tem, né? Sim, e, tipo, eles vêm da corrente que, tipo, fazer a arte como a quebra, tipo, né? A anti-arte de venda, né? Enquanto o videogame acaba sendo Então, da indústria, né? Tipo, tu lembra do interior número 3 da Lydia Clark? Ah, que a gente viu na Pinacoteca? sim, tem todo o negócio, né, deles de tirar a arte do quadro, deixar de ser contemplativa. Sim. Enquanto o videogame vem até
tem uma relação com esporte, com arte também, mas tem uma relação muito forte com esporte, com brincar e com o fato de ser uma indústria de entretenimento, né? Sim, sim. Só que também, tipo, por um lado, o videogame acabou transbordando isso, né? Não é mais só esporte ou adaptação de jogo, sabe? Tipo, xadrez aqui que a gente tá jogando. Tipo, videogame não é só xadrez emulado, sabe? Tipo, é bem mais que isso, sabe? Com certeza, com certeza. Tipo, tem o Zebra do Bennett Foddy que, mano, é toda uma experimentação da perspectiva de como a gente vê imagens que são 2D, né? No plano 2D em 3D, né? Sim. Enquanto, tipo, ali já claro que vai por outro caminho. Mas, e os parangolés do Otsuka também, né? E, tipo, só que, mano, eu acho que existe sim uma relação, sabe? Ela é, tipo, inegavelmente presente, né? Com certeza, ainda mais se a gente tratar o videogame, acho que como algo mais. Até o brincar como algo de forma mais crítica, acho que dá para estabelecer muita relação com o trabalho da Ligia Clark, e com essas outras artes interativas. Sim, faz muito sentido, faz muito sentido. Mas e aí, Bruna? Como é que foi a primeira vez que você jogou videogame? Ou tipo, a primeira memória assim que você tem? Primeira vez? Acho que eu não É. lembro. O que eu lembro é só vendo outras pessoas jogarem. Ou eu jogando com meus amigos, meus primos, meus pais. Mas eu não lembro da primeira vez que eu tava jogando sozinha. Pô, maneiro. Tu lembra que, tipo, teu primo jogava, assim? Quais jogos eram? Ah, a gente jogava DS, PSP. Eu lembro ver ele jogar CS, alguma coisa assim. CS, Daí eu caralho, gostava foda, de ver. foda CS. Mano, ele foi jogador profissional de Overwatch do Brasil. Caralho, que foda, que foda. É. Mas, mano, tipo, tu curtia jogar, sei lá, no celular, tal, tipo... Ah, joguinhos, sim. Joguinhos assim eu gostava de jogar. Mas, mano, era tipo... Mas qual que era, tipo, a brisa se eu jogar no celular? Era tipo, putz, vou passar o tempo ou era, tipo... É, mas pra passar o tempo. Eu não ia jogar. hum, não tomava muita iniciativa pra jogar uma coisa. Sim, faz sentido. Quando se fala de videogame, a gente tem o costume de pensar nos mais enraizados na cultura. Jogos de plataforma como Mario, alguns de celular como Candy Crush ou Tower Defense. No entanto, quanto mais a gente pensa, surge cada vez mais gêneros, mais formas que o videogame aparece para a gente. Jogos infinitos de celular, como Flappy Bird, ou os de pontuação retrô, como Pac-Man. Jogos de esporte para jogar com os amigos. Os jogos que são esporte próprio, como LoL. O jogo cria uma extensão do corpo. Se sente tensão, adrenalina, angústia, repulsa, medo. E naquele mundo, o jogador tem um impacto, e é protegido pela tela. Toda vez que perde um jogo, o jogo se revela para nós, a farsa cai. Mas escolhemos voltar a acreditar e voltamos a jogar. Diferente do cinema, o jogo para fins acadêmicos pode ser separado em dois elementos, a narrativa e o lúdico, mas que são experienciados simultaneamente em uma ludonarratividade, que constrói significados e interpretações. Tem esse lado lúdico, é como interagimos, as sintaxes que o jogo possui, mecânicas de interação que muitas vezes envolve o confronto e o afastamento do outro, muitas vezes por meio da violência, da competição. Do outro lado tem uma narrativa, o decorrer do papel do jogador no mundo que está intrinsecamente relacionado com a forma que você interage. Pois um mundo onde toda interação é violenta, inevitavelmente constrói uma narrativa sobre violência. Isso talvez seja reflexo de algo social, como toda cultura e toda arte. Arte.
Conceito aberto. É fácil definir pelo objeto artístico. Arte é o que se experiencia como tal. É uma questão sem resposta, elaborada e investigada por muita gente mais preparada. Vanguardas romperam as definições, então os novos movimentos no pós-guerra também desconstruíram e propuseram novas possibilidades. Afinal, o que sentimos e do que falamos quando sentimos e falamos de arte? Existe subjetividade, interpretação, autoria, e todos esses jargões fazem parte. Tem um espectro também no que é arte, algo intangível e reproduzível. Querendo ou não, ser arte é um lugar de luxo, lugar sagrado na academia. Uns são só cultura, outros são arte. Talvez, antes de querer definir se algo é ou não é, precisamos experienciar como arte. Antes mesmo de saber se é de fato arte, tratá-la como tal para poder entender. Mas por outro lado, determinar que algo é arte facilitaria sua pesquisa. Se pegarmos exemplos de assuntos que são determinados como não arte, como esportes e até relações sexuais, vemos que eles possuem áreas de assuntos completamente diferentes que o estudam seriamente, mas não como arte. O problema ocorre em áreas recentes, como o videogame, que estão no meio de arte, esporte e mídia. Aliado a isso, o videogame está inserido na indústria, assim como as outras artes que estão atreladas à tecnologia. Mas diferentemente das artes tradicionais, o videogame passa pouco pelo processo de experimentação da linguagem. Há pouquíssimos exemplos de linguagem desconstruída no videogame. A maioria dos jogos retroalimentam a indústria, causando uma estagnação. Isso tudo gera um desinteresse nos estudos acadêmicos de videogame, pois não há uma nova linguagem. Ao mesmo tempo, a falta de estudos não gera uma ruptura, que faz os criadores de videogame experimentarem ainda menos a linguagem, gerando quase como uma Ouroboros, em que não há um avanço e prejudica o videogame. Por fim, talvez tratar o videogame como arte abra portas para sua linguagem, pois haveria um interesse de pesquisa e uma quebra no Ouroboros. Como diz o Ian Bogost no livro How to Talk About Video Games, a crítica de jogo é igual a de um produto qualquer, como uma torradeira. Ou seja, o videogame é tratado como um produto, o que prejudica sua linguagem. E ao assumir o videogame como arte, pode haver rupturas no processo de pensamento do videogame que desenvolvem melhor sua linguagem. Hoje à noite esta casa está sendo invadida por um inimigo terrível. O Atari Videogame. Jogar é um ato muitas vezes solitário. Por mais que jogue com outros, o outro nunca é visto. São noites olhando para a tela, horas em que nos deixamos levar por uma fantasia. Acho que por fazer parte da infância, existe uma nostalgia que permeia. Tal nostalgia é lentamente substituída por remakes, remasters pelo mercado, assim como qualquer indústria. O jogo requer todo o aparato tecnológico, inacessível, ultrapassado, linhas de código que se perdem, imagens digitais que desaparecem. Toda a memória é reconstruída do zero, toda vez reinventando a mesma roda, cada vez mais elaborada, mas experienciando as mesmas interações, girando do mesmo jeito, olhando as mesmas imagens. Cada vez os jogos se tornam mais rápidos, sem tempo de respirar, e mais longos. 60, 80, 100 horas em tarefas sem sentidos. Mesmas mecânicas recicladas com o único intuito de ocupar mais tempo. E assim que terminar vai pro lixo, esquecido e se repete. O remake não aproveita do passado. O reescreve, substituindo, deixando o turvo, impalpável. O que resta? Brincadeiras, diversão, cultura e arte vêm e vão. Existe uma parte do encantamento no videogame que se perde ou amadurece. As imagens de um jogo se formam em uma rede infinita de outras imagens, sensações. Nunca se joga o mesmo jogo, nem na subjetividade, nem na própria interação mecânica. O próprio jogo como objeto não funciona da mesma forma, porque não interagimos da mesma forma.
É inegável que a maioria dos jogos são sobre confronto, competição, violência, seja cômico ou visceral. É sempre sobre afastar o outro. Esse outro que indica o perigo. O mundo ideal e finalizado do jogo é vazio, estéril, entediante. Acaba essas tarefas e a possibilidade de perder. O jogador deve expurgar tudo que ameaça sua existência. Assim, deixa-se um mundo sem significado, porque a única interação que sabemos é de expurgo. Isso acontece porque o videogame surge do esporte, Pong e outros. Só que o esporte surgiu do próprio ato de jogar. Mas o videogame é uma linguagem, na qual se pode construir experiências, mensagens, sensações, ideias, arte e não arte. Há um jeito de se conectar com os outros, com o mundo em si. Algo nisso que vale a pena ser explorado e sentido. Videogames fizeram parte da nossa construção de mundo. Tiveram grande importância na nossa construção criativa, lúdica, mas também como na social e no senso crítico. A grande parte das pessoas da nossa geração nasceram com um videogame em mãos. Na nossa infância, o videogame chegou no celular e carregávamos um todos os dias na escola. Até a nossa vida e nosso olhar se tornou gamificado em alguns momentos. Nossos pais jogaram videogame como uma brincadeira, porque foi assim que ele surgiu. Mas talvez brincar possa ser algo político, possa ser arte. A nossa geração tem a oportunidade de experienciar o videogame como algo a mais, algo crítico, algo social e de uma natureza imensa. É uma pena que vivemos num mundo que não há o prestígio necessário para o videogame, mas aos poucos isso vem mudando.